Meu nome é Folakia Diem, nasci em Oshogbu, no estado de Osun, na Nigéria. Durante 11 anos, atuei no Reino das Trevas como especialista em destruir casamentos. Minha missão específica era vigiar matrimônios cristãos e atacá-los nos momentos espiritualmente mais frágeis. Fui recrutada por uma mulher em quem confiava, alguém que me prometeu que, se eu ingressasse naquele grupo, finalmente conseguiria o marido que tanto pedi em minhas orações. Eu estava desesperada, cansada de esperar, e acreditei nela. Mas hoje não estou aqui para falar sobre como entrei nas trevas. Vim confessar algo que me persegue desde que fui libertada. Quero revelar os 4 horários de oração que mais temíamos, momentos em que casais cristãos podiam rezar e anular completamente todas as maldições que havíamos lançado sobre suas uniões. Se você está assistindo a este relato e seu casamento está sob ataque, se enfrenta conflitos inexplicáveis com seu cônjuge, se a intimidade entre vocês desapareceu ou se viu sua relação se transformar em algo irreconhecível, preste muita atenção no que vou compartilhar. O que vou revelar não são apenas horários aleatórios para orar. São janelas espirituais estratégicas que o reino das trevas tentou esconder dos crentes por gerações. Quando casais rezam nesses 4 momentos, nossas missões se tornam inúteis. As palavras que lançamos sobre a união perdem o efeito. Todo monitor espiritual que designamos perde o acesso. Cada bloqueio que colocamos na intimidade se quebra, e não há nada que possamos fazer para impedir. No nosso grupo, chamávamos os casais que descobriam esses horários de intocáveis. Porque, não importava o que fizéssemos contra o casamento, nada aderia. Vou começar pelo primeiro horário de oração que neutraliza nossos ataques. O primeiro momento é às 5 da manhã, antes que qualquer um dos cônjuges saia da cama. Vou explicar por que esse horário era tão perigoso para nós. No plano espiritual, a transição da noite para o dia é um período de extrema vulnerabilidade para as forças malignas. Os espíritos da noite estão sendo recolhidos, mas as missões do dia ainda não foram totalmente ativadas. Existe uma brecha, uma janela de cerca de 1 hora em que o casamento fica desprotegido das influências demoníacas. Quando um casal ora junto às 5 da manhã, ainda deitado na cama, antes de pisar no chão ou de as preocupações do dia invadirem seus pensamentos, uma espécie de selo espiritual é ativado. Esse selo protege a união por 24 horas, e não conseguíamos penetrá-lo. Vou contar o caso do irmão Kuni e da irmã Molara, de Ibadan. Eles estavam casados havia 7 anos quando nosso grupo foi designado para destruir a união. A própria mãe de Omolar havia nos procurado e pago para arruinar o casamento da filha. Ela acreditava que a moça havia se casado com alguém abaixo de sua posição social e queria o divórcio. Fizemos tudo o que sabíamos. Lançamos espíritos de ira para deixar Kuni irritadiço. Enviamos espíritos de desconfiança para fazer Omolar questionar a fidelidade do marido. Colocamos um bloqueio espiritual no quarto deles para matar a intimidade. Durante 3 meses, atacamos sem piedade. Mas todas as manhãs, às 5 horas, algo estranho acontecia. Kuni acordava, tocava suavemente no ombro da esposa, e os dois se davam as mãos ali mesmo, ainda na cama, e oravam juntos por 10 minutos. Apenas 10 minutos. Eles agradeciam a Deus pelo casamento, declaravam que nenhuma arma formada contra a união prosperaria e pediam que o Espírito Santo os guiasse durante o dia. Eu observava tudo pelo monitor espiritual que havíamos instalado no quarto deles. Cada vez que oravam naquele horário, via uma cúpula de luz se formar sobre a cama. Era como um escudo espiritual que repelia todas as missões que havíamos lançado durante a noite. Os espíritos de ira eram expulsos. Os de desconfiança, anulados. Até o bloqueio na intimidade se dissolvia. Reunimos uma emergência no grupo e convocamos nossas bruxas mais experientes para analisar o que estava acontecendo. Tentamos enviar espíritos mais fortes. Tentamos atacar antes das 5 da manhã. Tentamos atacar depois das 6. Nada funcionava enquanto o casal orasse junto às 5 horas. Nossas missões eram completamente impotentes. A mãe que havia pago pela destruição acabou exigindo dinheiro de volta. Tivemos que devolver porque não conseguimos cumprir o que ela havia encomendado. Enquanto isso, eu vi aquele casamento se fortalecer cada vez mais, e nossa frustração crescer.
Mas vou contar o que aconteceu depois. A líder do grupo ficou tão furiosa com o fracasso que me designou pessoalmente para estudar aquele casal. Ela queria entender exatamente o que eles faziam para que pudéssemos encontrar uma maneira de contornar. Durante 3 meses, monitorei-os todas as manhãs. O que descobri mudou completamente minha compreensão sobre guerra espiritual. O irmão Kunle e a irmã Molara não faziam orações elaboradas, não gritavam, não rezavam por horas. Sua oração às 5 da manhã era simples, mas poderosa. Eles se deitavam por um instante, Kunle tocava no ombro da esposa, ela acordava, eles se davam as mãos e oravam de olhos fechados. Às vezes Omolar orava, às vezes Kunle, às vezes rezavam juntos, frase por frase. Mas nunca deixavam de fazer isso, nem por um dia. Certa manhã, Omolar estava com febre. Pensei que, com certeza, eles pulariam a oração. Mas Kunle ainda assim segurou a mão dela e orou sobre a esposa enquanto ela cochilava entre o sono e a vigília. O escudo espiritual ainda se formou. A cúpula de luz ainda apareceu. Durante essa missão, também observei outro casal da mesma igreja que havia sido alvo, o irmão Michael e a irmã Benson. Eles conheciam o poder da oração das 5 da manhã, mas eram inconstantes. Alguns dias oravam às 5, outros dormiam até mais tarde, e em algumas ocasiões rezavam às 6 ou 7. A diferença nos resultados era impressionante. Nos dias em que oravam às 5, nossos ataques falhavam. Nos dias em que pulavam ou oravam tarde, nossas missões davam certo. Ao final de um mês, Michael e Benson enfrentavam conflitos sérios, enquanto Kunle e Omolara planejavam a festa de 10 anos de casamento. A chave é a constância. O reino das trevas conta com sua inconstância. Sabemos que a maioria dos cristãos começa forte e depois desiste. Sabemos que muitos casais oram juntos por uma semana e depois esquecem. Nossa estratégia é simplesmente esperar vocês desistirem. Mas quando são constantes, dia após dia, semana após semana, mês após mês, meio do dia é um território que não podemos perder. Quando um casal se conecta em oração ao meio-dia, eles estão declarando guerra contra as forças que tentam separá-los. Não é apenas um momento de comunicação com Deus, é um ato de resistência espiritual. Cada palavra dita em uníssono se torna uma barreira contra as estratégias do inimigo. E nós, do reino das trevas, não temos resposta para isso. Porque a oração feita em concordância, mesmo que por telefone, mesmo que por apenas 5 minutos, cria uma zona de proteção que nossos espíritos não conseguem penetrar. Vejam o que aconteceu com o irmão Coyote e a irmã Melola. No início, eles eram alvos fáceis. Sem rotina de oração, sem vigilância espiritual, suas mentes e corações estavam expostos. Nós infiltramos espíritos de irritação, de impaciência, de lembranças negativas. Cada pequeno desentendimento era amplificado. Cada palavra mal interpretada se transformava em uma ferida. Em menos de 4 meses, o que deveria ser um casamento feliz estava se tornando um campo de batalha. Mas então, algo mudou. Alguém em sua igreja mencionou a oração do meio-dia. No começo, Coyote resistiu. Como vou orar no trabalho? Meu chefe não permite ligações pessoais. Mas Melola insistiu. Tente por uma semana. Só 2 minutos. Se não funcionar, paramos. E assim, ele começou. No primeiro dia, ele saiu correndo do refeitório, encontrou um canto tranquilo e ligou para ela. Senhor, abençoa meu casamento. Protege minha esposa. Ajuda-nos a não cair nas armadilhas do inimigo. Foram apenas algumas frases, mas o efeito foi imediato. A tensão que havia se acumulado entre eles começou a se dissipar. No segundo dia, ele mal podia esperar para ouvir a voz dela. No terceiro, eles já estavam rindo juntos durante a oração. Em uma semana, o clima em casa havia mudado completamente. Nós, do reino das trevas, percebemos o que estava acontecendo e redobramos nossos esforços. Enviamos espíritos de cansaço para que Coyote chegasse exausto em casa e não tivesse paciência para conversar. Plantamos distrações no trabalho de Melola para que ela esquecesse de atender a ligação. Tentamos de tudo, mas era tarde demais.
Eles já haviam entendido o poder daquela conexão. Mesmo nos dias em que não conseguiam se falar, deixavam mensagens de voz com orações. Mesmo quando estavam ocupados, encontravam um jeito de se lembrar um do outro diante de Deus. Em um mês, nossa missão contra eles havia fracassado. O líder do nosso covil me retirou do caso porque não havia mais nada que pudéssemos fazer. Eles haviam descoberto o segredo: a oração do meio-dia não é sobre o tempo que você gasta, mas sobre a intenção com que você a faz. Não é sobre a perfeição, mas sobre a constância. E quando um casal se compromete com isso, nós não temos como vencer. É por isso que o inimigo trabalha tanto para encher seus dias de distrações. É por isso que, quando você decide orar ao meio-dia, surgem problemas inesperados no trabalho, reuniões que se estendem, celulares que não funcionam. Porque ele sabe que, se você perseverar, sua união se tornará inquebrável. Ele sabe que, se você e seu cônjuge se conectarem naquele horário, mesmo que por poucos minutos, vocês estarão construindo um muro espiritual que nenhuma estratégia demoníaca poderá derrubar. Não subestime o poder desses momentos. Não ache que 5 minutos são pouco. No reino espiritual, o tempo não é medido em minutos, mas em fidelidade. E quando você é fiel em orar, mesmo que seja por um instante, Deus é fiel em responder. Ele multiplica o pouco e transforma em muito. Ele pega suas palavras simples e as usa como armas contra as forças que tentam destruir seu casamento. Então, hoje, eu pergunto, qual será a sua escolha? Você vai permitir que as distrações do dia a dia roubem esse momento sagrado? Ou vai se levantar e dizer, meu cônjuge e eu oraremos ao meio-dia, não importa o que aconteça? A decisão é sua. Mas lembre-se, cada vez que você escolhe orar, está escolhendo proteger seu casamento. Cada vez que você desiste, está deixando uma brecha para o inimigo agir. Não dê a ele essa oportunidade. Seu casamento vale a luta. Sua família merece essa proteção. Faça o compromisso hoje, e veja a diferença que alguns minutos de oração podem fazer. A importância de orar antes da intimidade. Filha, disse ela, o inimigo está roubando o que Deus uniu. Mas há uma chave que ele não quer que vocês descubram, a oração conjunta antes de se unirem como marido e mulher. Quando vocês convidam o Espírito Santo para esse momento, ele quebra toda a maldição e restaura o que foi destruído. Sister Raquel ouviu com atenção, mas não sabia como começar. Sua mãe, então, sugeriu algo simples: hoje à noite, antes de dormir, segurem as mãos e peçam a Deus que restaure o fogo do primeiro amor entre vocês. Não precisa ser uma oração longa, apenas sincera. Aquela noite, quando Brother Tiru chegou em casa, Sister Raquel hesitou, mas decidiu obedecer. Com voz trêmula, ela disse, querido, minha mãe me ensinou algo hoje. Podemos tentar. Ele, surpreso, concordou. Juntos, à beira da cama, eles oraram. Não foi uma oração perfeita, cheia de palavras elaboradas. Foi apenas um clamor: Senhor, nós te pedimos que nos ajude a nos amar de novo. Que o Senhor quebre toda a frieza e nos una como no início. Em nome de Jesus, amém. Aqueles poucos segundos de oração mudaram tudo. Naquela mesma noite, algo no coração de Brother Tiru se moveu. Ele olhou para Sister Raquel com um novo olhar, como se a visse pela primeira vez em anos. A frieza que os havia separado começou a derreter. Não foi instantâneo, mas foi o início de uma restauração. Nos dias seguintes, eles continuaram orando juntos, mesmo que por breves momentos. A cada oração, a presença do Espírito Santo se fazia mais forte, e as estratégias do inimigo perdiam força. Os espíritos de rejeição e insegurança que haviam sido enviados para destruir sua intimidade foram expulsos. A atração que havia desaparecido começou a retornar. Em menos de um mês, Brother Tiru e Sister Raquel estavam se relacionando como nos primeiros anos de casamento. A mulher que havia contratado Coven para destruir o casamento ficou furiosa. Ela não entendia como, depois de anos de ataques bem-sucedidos, tudo havia mudado tão rapidamente. Mas a resposta era simples: quando um casal ora antes da intimidade, eles não apenas se protegem, mas também convidam Deus para restaurar o que foi perdido. O inimigo não tem poder onde o Espírito Santo reina.
O que aconteceu com esses casais não foi coincidência. Foi o resultado de uma verdade espiritual que o reino das trevas tenta esconder a todo custo. A oração conjunta antes da intimidade é uma arma poderosa contra as estratégias do inimigo. Quando vocês oram juntos, estão declarando que seu casamento pertence a Deus e que Ele tem o controle sobre sua união. Vocês estão fechando as portas que, sem saber, podem ter deixado abertas para o inimigo agir. E estão convidando o poder de Deus para operar em suas vidas de uma forma que nada mais pode. Se o seu casamento está passando por dificuldades na área da intimidade, se vocês sentem que algo está bloqueando a conexão entre vocês, não desistam. Não deixem que o cansaço, as ofensas ou as distrações roubem esse momento sagrado. Estabeleçam um compromisso de orar juntos antes de se unirem. Pode ser uma oração simples, como a de Brother Emanuel e Sister Gossi, ou um clamor mais profundo, como o de Brother Tiru e Sister Raquel. O importante é que vocês façam isso com fé, sabendo que Deus está ouvindo e agindo. Lembre-se, o inimigo não quer que vocês descubram esse segredo. Ele sabe que, se vocês começarem a orar juntos antes da intimidade, ele perderá o acesso ao seu casamento. Por isso, ele vai tentar de tudo para impedir, vai trazer cansaço, vai trazer distrações, vai trazer desânimo. Mas não deixem que ele vença. Defendam seu casamento com a oração. Façam dela uma prioridade, assim como o almoço ao meio-dia e a oração da manhã. 3 momentos simples, mas que podem transformar completamente a atmosfera do seu lar. E se vocês já estão vivendo essa realidade de oração conjunta, não parem. Continuem firmes, sabendo que cada vez que oram, estão construindo um muro de proteção ao redor do seu casamento. Vocês estão dizendo ao inimigo, aqui, não. Este casamento pertence a Deus, e Ele é quem governa. E onde Deus governa, o inimigo não tem lugar. Mas algo extraordinário aconteceu. Enquanto aquelas 23 bruxas lançavam seus ataques mais violentos, o quarto de Brother Segum e Sister Yamizi começou a se encher de uma luz dourada que nenhum de nós conseguia explicar. Era como se o próprio céu tivesse descido sobre aquele lugar. De repente, uma voz ecoou no ambiente. Não era deles, não era nossa. Era uma voz que fazia tremer até os mais poderosos demônios do Coven. Este é o meu povo, e eu estou com eles. Todo ataque contra eles é um ataque contra mim. Naquele instante, todas as nossas forças se dissiparam como fumaça ao vento. As bruxas que estavam presentes caíram no chão, algumas inconscientes, outras gritando de dor. Os espíritos que havíamos enviado foram arrancados de suas posições como folhas em um vendaval. E o mais impressionante, uma muralha de fogo se ergueu ao redor daquela casa, uma barreira que nenhum de nós jamais poderia atravessar. A líder do Coven, furiosa, ordenou que recuássemos. Ela sabia que havia perdido aquela batalha, e, na verdade, a guerra inteira. O que Brother Segum e Sister Yamizi fizeram naquela noite não foi apenas oração. Foi uma declaração de guerra espiritual, sim, mas também um ato de rendição total a Deus. Eles não estavam lutando por vitória, eles já estavam na vitória, porque haviam entendido um princípio fundamental. Quando um casal se levanta na hora em que o inimigo está mais ativo, não é para pedir a Deus que venha lutar por eles. É para lembrar ao inferno que Deus já venceu. E aqui está o segredo que muitos casais não compreendem. A oração das 3 da manhã não é sobre o horário em si, mas sobre a disposição de interromper o sono, o conforto e até mesmo a lógica humana para se posicionar no lugar onde Deus está operando. É nesse momento que o véu entre o céu e a terra se torna mais fino, e as orações ganham um peso diferente. Não é coincidência que Jesus, em várias ocasiões, se levantasse antes do amanhecer para orar. Ele não precisava disso, ele era Deus. Mas ele nos deixou o exemplo, há horas em que o céu está mais aberto, e aqueles que se levantam para buscar a Deus nessas horas colhem frutos que outros nem sequer sonham. Se o seu casamento está passando por uma crise espiritual, se há lutas financeiras, doenças inexplicáveis, rebeldia nos filhos, ou até mesmo um distanciamento que parece não ter solução, não espere até que a situação piore. Não espere até que o inimigo tenha consolidado seu ataque. Levante-se hoje. Às 3 da manhã, se for necessário. Pegue a mão do seu cônjuge, ajoelhe-se e declare guerra. Não ore como quem pede esmola,
mas como quem já sabe que a vitória é certa. Pleiteie o sangue de Jesus sobre a sua casa. Quebre cadeias em nome de Jesus. Reclame o que foi roubado. E não pare até sentir a presença de Deus tomando conta daquele lugar. Lembre-se, o inimigo não teme a sua força. Ele não teme a sua inteligência. Ele não teme nem mesmo a sua fé, se ela for apenas teórica. O que ele teme é um casal que se levanta no meio da noite, de mãos dadas, e diz: Senhor, nós não vamos desistir. Nós não vamos recuar. Nós não vamos deixar o diabo roubar o que é teu. Porque quando vocês fazem isso, não são apenas duas pessoas orando, é o próprio Deus se movendo através de vocês. E se você está lendo isso e pensando, mas eu não sei orar assim. Eu não sei como fazer guerra espiritual, não se preocupe. Deus não está procurando perfeição, Ele está procurando disponibilidade. Comece com o que você tem. Comece com as palavras que saírem do seu coração. Deus honra a sinceridade muito mais do que a eloquência. O que importa é que você se levante. Que você lute. Que você não deixe o inimigo ter a última palavra sobre o seu casamento. Agora, antes de avançarmos para o quinto e último horário de oração, eu preciso fazer uma pergunta. Você já sentiu que o seu casamento está sob ataque espiritual? Que há algo invisível tentando destruí-lo, mesmo quando vocês fazem tudo certo? Se a resposta for sim, então você não pode ignorar o que vem a seguir. Porque o quinto horário de oração é aquele que muitos casais desconhecem, mas é justamente o que pode selar a vitória definitiva sobre as forças das trevas. É a oração que fecha portas, que quebra maldições e que estabelece um novo nível de autoridade espiritual sobre o seu lar. Mas para isso, você precisa estar disposto a fazer algo que a maioria das pessoas não faz: abrir mão do seu orgulho. Trocado uma única palavra. Eles não percebem que, enquanto estão ocupados com reuniões, prazos e problemas do dia a dia, o inimigo está trabalhando silenciosamente para semear desconfiança, ressentimento e distância emocional. É nesse momento que a oração do meio-dia se torna crucial. Ela é como um sinal de alerta espiritual, um lembrete de que, mesmo fisicamente separados, vocês ainda estão unidos diante de Deus. É a hora de declarar: nenhuma arma forjada contra nós prosperará, Isaías 54:17, e de fechar as brechas que o inimigo tenta abrir enquanto vocês estão distraídos. Já a oração das 18 horas é o momento de transição. É quando o dia de trabalho termina, mas a noite ainda não começou. Muitos casais chegam em casa exaustos, carregando o peso das lutas do dia, e é justamente aí que o inimigo ataca. Ele tenta transformar o cansaço em irritação, a frustração em discussões e a distância emocional em indiferença. Mas quando vocês param por alguns minutos para orar juntos nesse horário, algo poderoso acontece. Vocês estão, na verdade, declarando ao reino espiritual que o seu lar não é um campo de batalha, mas um território de paz. É a hora de agradecer por cada desafio superado, de perdoar as pequenas ofensas acumuladas durante o dia e de pedir a Deus que renove o amor e a paciência entre vocês. Essa oração não é apenas um ritual, é uma estratégia de guerra. Ela impede que o inimigo use o estresse do dia para semear discórdia à noite. Então vem a oração das 21 horas, o momento em que muitos casais já estão deitados, prontos para dormir. Mas é exatamente aí que o inimigo tenta atacar. Enquanto vocês estão vulneráveis, ele sussurra mentiras: ele não te ama mais, ela não te valoriza, vocês estão perdendo o que tinham. É por isso que essa oração é tão crucial. Ela é a última linha de defesa antes de vocês fecharem os olhos. É a hora de declarar que o sangue de Jesus cobre o seu casamento, de quebrar qualquer maldição de insônia ou pesadelos que possam estar sendo lançados contra vocês e de pedir a Deus que encha o seu quarto com a sua presença. Quando vocês oram juntos nesse horário, estão dizendo ao inimigo: nós não vamos dormir em derrota. Nós vamos descansar na vitória. Mas aqui está o segredo que muitos casais não entendem: essas 4 orações não funcionam isoladamente. Elas são como os 4 pilares de um forte. Se um deles estiver fraco, o inimigo encontrará uma brecha. Se vocês pularem a oração da manhã, o dia começa desprotegido. Se ignorarem o meio-dia, a distância emocional se instala. Se não orarem ao chegar em casa, o cansaço se transforma em conflito.
E se deixarem de orar antes de dormir, a noite se torna um campo aberto para ataques espirituais. Mas quando vocês cobrem todos os 4 horários, algo extraordinário acontece: o inimigo não tem mais onde se esconder. Ele não consegue encontrar uma brecha, porque o seu casamento está protegido em todas as frentes. Eu já vi casais que, depois de anos de brigas e mágoas, começaram a praticar essas orações e experimentaram uma transformação radical. Não porque as circunstâncias mudaram de repente, mas porque eles mudaram a atmosfera espiritual do seu lar. Onde antes havia discórdia, passou a haver paz. Onde antes havia desconfiança, passou a haver confiança. Onde antes havia distância, passou a haver intimidade. E o mais impressionante é que, muitas vezes, essas mudanças acontecem sem que o outro cônjuge precise fazer nada no início. Porque quando um começa a orar com fé, o Espírito Santo age no coração do outro. Mas eu preciso ser honesto com vocês, isso não é mágica. Não é uma fórmula automática que vai resolver todos os problemas do seu casamento da noite para o dia. É uma batalha espiritual, e batalhas exigem perseverança. Haverá dias em que vocês vão se sentir cansados demais para orar. Haverá noites em que vão preferir dormir a levantar para interceder. Haverá momentos em que vão questionar se tudo isso está realmente funcionando. Mas é justamente nesses momentos que vocês precisam se lembrar: o inimigo não desiste facilmente. Ele sabe que, se conseguir fazer vocês pararem de orar, ele terá uma chance de destruir o que Deus uniu. Então, se o seu casamento está passando por uma crise, se vocês estão enfrentando ataques que parecem impossíveis de vencer, eu tenho um desafio para você: comece hoje. Escolha um desses horários, o que for mais viável para a sua rotina, e comprometa-se a orar por pelo menos 10 minutos. Não precisa ser uma oração longa ou elaborada. Pode ser um clamor sincero, um versículo declarado com fé, um momento de quebrantamento diante de Deus. O importante é que você comece. E à medida que você for persistente, Deus vai lhe mostrar os próximos passos. Ele vai revelar as áreas do seu casamento que precisam de cura, as fortalezas espirituais que precisam ser derrubadas e as estratégias do inimigo que precisam ser anuladas. Lembre-se, o seu casamento não é apenas uma união entre 2 pessoas. É um campo de batalha espiritual, e a vitória não vem sem luta. Mas a boa notícia é que você não está lutando sozinho. Deus está ao seu lado, e Ele já venceu todas as batalhas que você ainda vai enfrentar. Tudo o que você precisa fazer é se posicionar na autoridade que Ele lhe deu e orar com fé. Porque no reino espiritual, a oração não é apenas uma arma, é a chave que abre portas, quebra cadeias e estabelece o domínio de Deus sobre o seu lar. E quando você ora nos horários estratégicos, você não está apenas pedindo proteção, você está tomando território. Você está dizendo ao inimigo: aqui não. Este casamento pertence a Deus, e eu não vou deixar você tocar nele. Lembrança um do outro. Esse é o exato momento que o reino das trevas explora. A oração do meio-dia fecha essa brecha. Às 9 da noite, você santifica a sua intimidade. Essa é a oração de consagração. Você está convidando Deus para as partes mais sagradas da sua união. Está transformando o leito conjugal em um lugar santo, onde o acesso demoníaco é proibido. A intimidade física é onde os pactos do casamento são renovados e reforçados. Quando você ora antes de se unir, garante que essa renovação aconteça sob a cobertura divina. Tenho visto tantos casais com quartos mortos, não por questões físicas, mas por bloqueios espirituais que roubaram o desejo, cortaram a conexão e destruíram a paixão. A oração das 9 da noite remove esses bloqueios e devolve o que foi roubado. E, quando necessário, às 3 da manhã, você declara guerra. Essa é a oração ofensiva. Você não está apenas defendendo o seu casamento, está destruindo ataques antes que eles o destruam. Não é para todas as noites. É para momentos de crise, quando você sente que algo sério está sendo planejado contra a sua união. Já vi muitos casais vivendo na defensiva, sempre reagindo aos ataques em vez de impedi-los. Sempre limpando os estragos em vez de evitá-los antes que aconteçam. A oração das 3 da manhã coloca você no ataque. Permite que você dê o primeiro golpe.
Quando um casal opera nessas 4 janelas de oração, o casamento se torna o que chamamos de zona de exclusão aérea no reino espiritual. Nenhuma missão maligna consegue pousar. Nenhuma maldição gruda. Nenhum espírito de divisão consegue enxergar. O casamento fica completamente oculto e protegido. Penso em todos os casamentos que ajudei a destruir porque eles não sabiam o que acabei de compartilhar. Penso nos divórcios, nas traições, nas famílias despedaçadas. E isso me entristece profundamente, mas não posso mudar o passado. O que posso fazer é garantir que todo casamento que ouve esta mensagem hoje esteja equipado com o conhecimento para se defender. Agora, quero orar com você. Quero ativar essas 4 janelas de oração sobre o seu casamento neste momento. E preciso que você ore esta oração em voz alta, porque quando você a profere com a boca, algo se move no mundo espiritual. Onde quer que você esteja, repita comigo: Pai, Deus, eu te agradeço pelo meu casamento. Agradeço pelo pacto que o Senhor estabeleceu entre mim e meu cônjuge. Agradeço porque o que o Senhor uniu, nenhum demônio, nenhuma bruxaria, nenhuma maldição pode separar. Hoje, eu ativo as 4 janelas de oração sobre o meu casamento. Ativo a oração das 5 da manhã. Senhor, que meu cônjuge e eu comecemos cada dia sob a tua cobertura. Que selamos nosso casamento com oração antes que nossos pés toquem o chão. Toda missão planejada contra o nosso dia, nós a cancelamos agora. Todo espírito enviado para nos atacar durante o dia, nós o expulsamos agora. A partir de hoje, nossas manhãs pertencem ao Senhor. Ativo a oração do meio-dia. Senhor, mesmo quando estivermos fisicamente separados, que estejamos espiritualmente conectados. Que nenhum espírito de divisão use nossa distância para plantar sementes de destruição. No auge do dia, nos lembraremos um do outro. Oraremos um pelo outro. Declararemos unidade sobre o nosso casamento. A partir de hoje, nossos meios-dias pertencem ao Senhor. Ativo a oração das 9 da noite. Senhor, santifica o nosso leito conjugal. Que todo espírito de exaustão que tenta roubar nossa intimidade seja expulso. Que todo espírito de distração que tenta nos separar seja silenciado. Quando nos unirmos, marido e mulher, que a tua presença seja o fio condutor do nosso encontro. A partir de hoje, nossas noites pertencem ao Senhor. E ativo a oração de guerra das 3 da madrugada. Senhor, quando os ataques se intensificarem, nós nos levantaremos para enfrentá-los. Não seremos vítimas passivas. Seremos guerreiros que lutam pelo que o Senhor nos deu. Na hora em que as trevas operam, brilharemos com a luz do teu poder. A partir de hoje, todo ataque sério contra o nosso casamento será respondido com uma ofensiva séria. Quebro toda a maldição já pronunciada sobre o meu casamento. Quebro todo o pacto que o inimigo tentou estabelecer contra a minha união. Fecho toda a porta que deu acesso às trevas em minha casa, em meu quarto, em minha família. Declaro que o meu casamento é uma zona de exclusão aérea para missões demoníacas. Declaro que o meu lar está selado pelo sangue de Jesus. Declaro que meu cônjuge e eu cresceremos mais fortes juntos, não mais fracos. Construiremos juntos, não destruiremos. Honraremos um ao outro, não feriremos. Toda bruxaria designada para vigiar o meu casamento, eu cego seus olhos agora, em nome de Jesus. Todo coven que tenha mirado a minha família, eu disperso suas reuniões agora, em nome de Jesus. Toda maldição comprada contra a minha união, eu a devolvo ao remetente. Agora, em nome de Jesus, o meu casamento não terminará em divórcio, não terminará em traição, não terminará em amargura. O meu casamento terminará apenas quando Deus chamar um de nós para a glória, depois de décadas de amor, depois de décadas de fidelidade, depois de décadas sendo testemunho do seu poder de guardar. Recebo este livramento agora. Ativo esta proteção agora. Ando nesta vitória agora. Pelo poder de Jesus. Amém. Se você orou essa oração comigo, algo se moveu no reino espiritual sobre o seu casamento. As missões que estavam em andamento foram interrompidas. As maldições que estavam em operação foram quebradas. Agora, quero dar passos práticos para que você implemente o que aprendeu hoje. Não quero que saia deste momento apenas informado, mas equipado.
Para a oração das 5 da manhã, comece amanhã. Não espere segunda-feira. Não espere a próxima semana. Não espere até se sentir pronto. Comece amanhã cedo. Programe um alarme para 4h55. Quando ele tocar, não se levante da cama. Não verifique o celular. Nem mesmo abra os olhos, se não quiser. Apenas estenda a mão e acorde seu cônjuge com gentileza. Segurem as mãos e orem juntos por apenas 5 minutos. Se não souber o que dizer, comece assim: Pai, agradecemos pelo nosso casamento. Agradecemos por mais um dia juntos. Pedimos que nos cubra hoje. Rejeitamos toda a missão planejada contra a nossa união. Em nome de Jesus, amém. Isso é tudo. 30 segundos. Mas esses 30 segundos podem mudar a trajetória do seu dia inteiro. Se o seu cônjuge não for crente ou ainda não estiver aberto à oração, ore em silêncio ao lado dele. Cubra-o com suas orações, mesmo que não participe. Coloque a mão sobre ele com gentileza, se for confortável, e ore em silêncio. Deus honra a sua fidelidade. Com o tempo, à medida que testemunharem as mudanças no casamento, ele ficará curioso sobre o que você está fazendo de diferente. Para a oração do meio-dia, programe um lembrete diário no seu celular. Quando ele tocar, pare por um momento, mesmo que esteja no trabalho, no trânsito ou ocupado. Respire fundo e declare em voz baixa ou no coração: Senhor, eu me lembro do meu cônjuge agora. Eu oro por ele. Que a tua paz o cubra neste momento. Que nenhum espírito de divisão se aproxime da nossa união. Em nome de Jesus, amém. Se estiverem juntos, segurem as mãos e orem brevemente. Se estiverem separados, enviem uma mensagem rápida: Estou orando por você agora. Isso cria uma conexão espiritual que o inimigo não consegue romper. Às 9 da noite, faça da oração um prelúdio para a intimidade. Antes de qualquer aproximação física, parem por um instante. Segurem as mãos, olhem nos olhos um do outro e orem juntos. Peçam a Deus que santifique aquele momento. Que Ele expulse todo o cansaço, toda a distração, toda a semente de divisão. Que a presença dele seja o centro do encontro. Se não estiverem prontos para a intimidade, ainda assim orem. Peçam a Deus que restaure o desejo, que quebre bloqueios e que prepare o coração de ambos para a reconexão. E para a oração das 3 da madrugada, não a transforme em rotina. Guarde-a para momentos específicos, quando sentir que algo está sendo tramado contra o seu casamento. Pode ser um sonho perturbador, uma discussão fora do comum, uma sensação de opressão ou até mesmo um pressentimento. Nesses momentos, levante-se, mesmo que seja só você. Vá para um lugar tranquilo, ajoelhe-se e declare guerra. Use palavras de autoridade: Em nome de Jesus, eu quebro toda estratégia do inimigo contra o meu casamento. Eu cancelo toda missão maligna. Eu devolvo todo ataque ao remetente. Este casamento está sob a proteção do sangue de Jesus. Nenhuma arma formada contra ele prosperará. Amém. Não precisa ser longo. O poder está na autoridade com que você fala, não na quantidade de palavras. Lembre-se, a oração não é um ritual vazio. É uma arma espiritual. Cada vez que você ora nesses horários estratégicos, você está construindo um muro de proteção ao redor do seu casamento. Você está dizendo ao inimigo: aqui não. Este território pertence a Deus. E quanto mais você exercita essa autoridade, mais forte se torna a sua defesa. Comece hoje. Não espere o ataque chegar para agir. A melhor defesa é um ataque bem planejado. E Deus já lhe deu todas as ferramentas de que precisa. Use-as. Defina um alarme no seu celular agora mesmo. Sim, agora. Pause este momento e programe um lembrete para as 12 horas todos os dias. Dê a ele um nome que toque o seu coração, algo como oração pelo casamento ou conexão com meu cônjuge. Assim, quando o alarme tocar, você se lembrará imediatamente do propósito por trás daquele som. Se for possível, ligue para o seu esposo ou esposa e orem juntos por 2 ou 3 minutos. Mesmo que só consigam conversar por 1 minuto porque estão no trabalho, 1 minuto já é suficiente.
Ouçam a voz um do outro, troquem palavras de amor e bênção, e façam uma oração simples. Depois, voltem às suas atividades com a certeza de que o seu casamento está protegido. Se não puderem falar, envie uma mensagem com uma bênção. Pode ser algo tão simples quanto: estou orando por você agora e agradeço a Deus pelo nosso casamento. Em seguida, reserve 30 segundos para interceder pelo seu cônjuge antes de retomar o trabalho. Esse pequeno gesto de conexão desmantela horas de planejamento demoníaco. Não subestime esse poder. Para a oração das 21 horas, torne-a um hábito antes da intimidade. Não precisa ser longa, nem eloquente, nem impressionante. Só precisa acontecer. Sentem-se à beira da cama, deem as mãos e, se sentirem à vontade, olhem nos olhos um do outro. Agradeçam a Deus pelo presente que são um para o outro. Peçam que Ele abençoe a união de vocês e remova qualquer barreira que possa existir entre os dois. Depois, unam-se sabendo que o leito conjugal está santificado e coberto pelo Altíssimo. Se a intimidade não acontecer naquela noite, ainda assim orem juntos nesse horário. A própria oração constrói conexão, independentemente de haver ou não intimidade física. Alguns dos maiores avanços que testemunhei em casamentos vieram de casais que se comprometeram com a oração das 21 horas, mesmo em períodos em que a intimidade física não era possível por causa de saúde, distância ou outras circunstâncias. Já a oração de guerra das 3 horas da madrugada é para ser usada quando necessário. Não é um momento diário, mas uma resposta a crises. Quando você sentir que algo está seriamente errado, quando os ataques parecerem se intensificar, quando seu cônjuge estiver agindo de forma estranha e você não souber explicar o motivo, ou quando conflitos inexplicáveis surgirem do nada. Se tiver um sonho que revele um ataque contra o seu casamento, esse é o momento de acordar às 3 horas e entrar em guerra espiritual. Mesmo que precise fazer isso sozinho, porque o seu cônjuge ainda não entende a batalha, acenda uma luz, levante-se da cama, ajoelhe-se no chão se puder e ore com intensidade. Decrete o sangue de Jesus sobre o seu casamento, quebre toda a maldição, exponha toda a operação oculta do inimigo. Não pare até sentir que houve libertação no mundo espiritual. A vitória vem para aqueles que lutam. A libertação chega para aqueles que não desistem. O seu casamento vale a luta. Agora, quero que você faça uma declaração final. Nos comentários, escreva: o meu casamento é uma zona proibida para as trevas. Registre isso e veja o que Deus fará a partir de hoje. Que essa seja a sua confissão de que você recebeu essa revelação e vai vivê-la. Antes de encerrar, quero compartilhar algo pessoal. Quando fui liberto da feitiçaria, a primeira coisa que pedi perdão a Deus não foram pelos rituais que participei, nem pelas cerimônias que realizei. Foi pelos casamentos que ajudei a destruir. Porque eu sabia que, quando um casamento se desfaz, são os filhos que sofrem, as famílias que se quebram, as gerações que são afetadas. Não posso voltar atrás e restaurar os casamentos que ajudei a arruinar. Mas posso garantir que os casamentos que alcanço com essa mensagem estejam equipados para permanecer de pé. Posso assegurar que o conhecimento que adquiri nas trevas agora seja usado para expandir o reino da luz. Se essa mensagem abençoou você, se aprendeu algo hoje que não sabia antes, preciso que você compartilhe este conteúdo. Existem milhões de casais lutando sem entender o que está acontecendo. Eles estão perdendo batalhas sem sequer saber que estão em guerra. E você pode ser aquele que leva a eles a revelação que salva. Porque, quando você escolhe compartilhar, não somos apenas um canal. Somos um movimento. Somos crentes que estão despertando a igreja para a realidade da guerra espiritual. Estamos expondo as trevas e trazendo a luz. Obrigado por assistir. Obrigado por orar. Obrigado por declarar. Até a próxima. Permaneçam cobertos, conectados e em oração. Que Deus abençoe o seu casamento.